Fala, gente, não vamos perder tempo então, vamos começar já. Hoje nós vamos falar de espelhos esféricos. Já falamos de espelhos planos na aula passada, né? Já trabalhamos o espelho plano e agora nós vamos falar do espelho esférico. Show de bola? Vamos nessa então. Onde que a gente usa espelho esférico? Né? É bom a gente entender isso para saber o porquê a gente está estudando. A gente usa isso em algumas lojas. Já viram que você. Eu acho que tem mais nos Estados Unidos isso, né? Em filme. Algumas lojas que você olha assim pro lado, tem um espelho circular ali, bonitão, e aí você consegue ver o restante da loja lá pro outro lado. É massa isso. Retrovisor também utiliza espelho esférico para aumentar o tanto que a gente pode enxergar. Se a gente usasse espelho plano, por exemplo, nós íamos ver coisas do tamanho real da parada, né? E maquiagem também, as mulheres, para ver melhor a pele e tal, tirar os cravos, as espinhas, né? O espelho tem que ser maior para poder visualizar melhor, tá bom? Então vamos lá. Bom, isso aí é uma calota esférica e essa calota esférica ela vai ser cortada. Quando ela é cortada, nós produzimos depois de polir, né? Então vamos cortar aqui, por exemplo, cortamos aqui. Nós vamos produzir dois tipos de espelho, né? Vamos supor que eu vou polir. Vamos analisar apenas esse lado de cá, ó, que eu cortei aqui. Um lado vai ficar o marrom, o outro vai ficar o laranja. Pronto, essa é a minha calota esférica. Essa calota, vamos supor que eu vou polir desse canto aqui, ó, aqui fora. Tá vendo? Aqui fora. Então o meu espelho é o que eu vou, é um tipo de espelho que está acontecendo aqui, certo? Ele é um espelho assim, ó. Vamos supor que eu vou desenhar aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Ele é um espelho dessa maneira. E a gente põe essa rabichinha para trás. Significa o quê dessa maneira? Se eu puser meu objeto aqui, ele vai se ver olhando para esse lado. Ele é dessa maneira. E esse espelho dessa maneira, ele tem um nomezinho, tá bom? Ele se chama espelho convexo. Agora vamos supor que eu queira polir a parte de dentro. A parte de dentro vai produzir esse tipo de espelho aqui, ó. Em que o objeto vai ficar aqui. O objeto estando aqui, ele vai se ver no espelho nesta direção. E esse é um espelho côncavo. Côncavo. Enquanto que esse aqui é um espelho convexo. Tudo bem? A gente vai entender um pouco melhor sobre espelhos côncavos e convexos. Bom, vamos lá. Tá aí pra gente o nosso primeiro espelho côncavo, tá bom? E essa é a forma que a gente desenha ele. As rabichinhas, esses trequinhos, significa que o espelho está voltado, a parte do espelho mesmo, pra gente se ver, tá aqui na frente. Então essa aqui é as costas do espelho. Sempre que você tiver a rabichinha, quer dizer que são as costas do espelho, tá bom? E aqui eu fiz esse desenho só para vocês começarem a entender, se entender bem com os espelhos circulares, né? Os espelhos esféricos. Vamos lá. Então quer dizer que o espelho está aqui. Meu objeto, então, que eu vou colocar na frente do meu espelho, ele tem que estar desse lado de cá, né? Ele tem que estar desse lado de cá, porque o espelho está aqui. Se eu puser alguma coisa atrás do espelho, nada vai refletir, né, gente? A parte polida, bonita do espelho é bem aqui. Tudo bem? Então tá. A gente tem alguns nomes bonitinhos. O primeiro nome que eu vou falar é o foco. Antes do foco, eu tenho que falar do centro, né? Quem que é esse centro? É justamente o centro dessa esfera aqui, tá bom? Não é um espelho circular? Não era uma esfera oca? Então, nós temos esse centro. Do centro até este ponto, qual é o tamanho disso? É o raio, né? Então, eu posso falar que a distância daqui até aqui é o raio. Tá aí, raio. Lindão, bonito, lógico, muito bonito. Mas a gente tem agora, sim, que eu posso falar, o foco. Quem é o foco? O foco é um pontinho muito importante. A gente vai entender o porquê quando a gente vai falando das imagens. O foco é um pontinho muito importante que fica exatamente entre o centro e o foco, bem no meio. Então, gente, que distância é essa aqui? Se fica exatamente no meio, metade do raio. Logo, essa distância também vale metade do raio. Deu para entender? Ó, minha babinha, eu babei bem aqui, ó. Pronto. Metade do raio. Esse é o foco. O foco é importante. Toda vez que você for fazer uma questão de ótica que envolve espelhos esféricos, você vai desenhar o centro e vai desenhar o foco. Outra coisa importante é definir o que é o eixo principal. O eixo principal já está desenhado. É esse cara aqui, ó. Eixo principal. É onde está o centro, o vértice, que eu não desenhei, e o foco. O vértice era o último, olha só. É, o vértice, isso. O eixo principal contém o foco, o vértice e o centro. É esse eixo aqui, tá bom? Bom, gente, eu já falei para vocês, existem dois tipos de espelhos. Os
côncavos e os convexos, tá bom? Côncavos e convexos. Os côncavos tá voltado para cá, então meu objeto tem que ficar aqui. E o convexo, meu objeto tem que ficar aqui. Tudo bem? Até aqui? Show de bola. Vamos então para o outro passo importante. Condições de Gauss. A gente está caminhando para entrar num negócio bem legal, viu? Condições de Gauss. Agora a gente tem que entender, né, e conhecer alguns raios. Esses raios são chamados de raios notáveis, tá bom? Vamos ao primeiro deles. Se um raio de luz passa no centro, ele volta pelo centro. Então vamos entender aqui. Desenhei um espelho. Esse espelho vai ser... Que espelho é esse? Côncavo. Esse está o eixo principal. Aqui está o centro. Aqui está o foco. Tudo bem? O que falou mesmo? Se passar pelo centro, volta pelo centro. Tudo bem? Esse é o raio de Gauss. Então vamos entender aqui. Um raio que passou pelo centro, olha só. Veio o raio aqui, ó. E bateu no espelho passando pelo centro. Ele vai bater no espelho e voltar perfeitamente pelo centro. Ele vai e volta pelo centro. Esse é o primeiro raio que você tem que saber, tá bom? Ele vai e volta pelo centro. O segundo raio que você tem que saber é se passar pelo vértice com θ graus, volta com o mesmo ângulo, só que para baixo. Vamos entender esse aqui, ó. Vamos entender. A gente tem então nosso eixo principal, nosso centro, nosso foco, nosso vértice. Bateu no vértice com θ graus, esse ângulo é θ, logo vai refletir com θ graus para baixo. Opa, isso era para ser um θ. É isso que falou, ó. Se passar pelo vértice com θ graus, volta com o mesmo ângulo. Tudo bem? O terceiro, vamos para o terceiro, vamos lá. Se passar paralelo ao eixo, volta no foco. E se passar no foco, volta paralelo ao eixo. Vamos fazer isso aqui rapidinho? Então, ó, se passar paralelo ao eixo, volta no foco. Vamos desenhar o eixo principal, centro, foco. Passou um raio paralelo ao eixo. Bateu no espelho, volta no foco. Tudo bem? Vamos desenhar um outro raio amarelo agora. Se passou um raio no foco, volta paralelo ao eixo. Tudo bem? Esses são todos os 4 raios importantes, que são as condições de Gauss. Tudo bem até aqui? Show de bola, né? Até agora não tem nenhum problema não. Bom, tudo vai acontecer também para os espelhos convexos. Lembrando, aqui eu desenhei como se fosse um espelho côncavo. Aqui, se fosse um convexo, valeria a mesma coisa. Porém, existe um pequeno probleminha. Vamos desenhar aqui para vocês verem. Eita, ficou horrível. Bom, vamos desenhar meu centro aqui, meu foco aqui. Eita, eu fui pangaré, né? Isso aqui tá falando que é um espelho côncavo, né? Como se eu tivesse que colocar minha imagem aqui, espelho côncavo. As rabichinhas tinha que estar para frente. Tudo bem? Que agora sim é um espelho convexo. Onde é que é a frente do espelho? Vou aproveitar esse desenho aqui e vou fazer uma malandragem. Pronto, ó. Onde é que é a frente do espelho? Onde é que tá polido, que eu acabei de desenhar aí, ó? Tá polido bem para cá, né? Então pronto. O meu objeto ele tem que ficar onde? Fingindo que esse eixo está reto, tá? Porque eu sou babaca. Pronto. Agora ficou reto, que eu entortei o papel. Vou colocar bem aqui, meu objeto. Entendeu? Vamos entender agora como é que funciona nesse caso, que é um espelho convexo. No espelho convexo, olha como é que vai funcionar. Se vier um raio paralelo, volta no foco, não é? Aqui, como é que vai ser? Vem o raio paralelo, ó. Paralelo, raio paralelo. Tá bom? Ele teria que voltar no foco, só que eu não tenho foco para o lado de cá, que é dentro do espelho, né? Ele vai voltar nessa direção aqui, ó, que se você prolongar, vai dar exatamente no foco. Então, no espelho convexo, a gente vai trabalhar com prolongamentos, mas vai dar a mesma coisa, a gente vai seguir as mesmas regras aqui. Se vier paralelo, volta no foco, se vier com ângulo θ, volta com outro ângulo θ, e se passar pelo centro, volta pelo mesmo local do centro. Tá bom? Aqui, por exemplo, se passar voltado para o centro, né? Um raio voltado para o centro, aqui, por exemplo, ele bateria e voltaria. Bateria e voltaria, que o centro está bem aqui. Tá bom, gente? Esses são os 4 raios notáveis.